como é que vocês estão? Preparados para continuar aprendendo bastante? Nós iniciamos os estudos sobre os sólidos geométricos. Quem aí lembra? Nós vimos que eles são compostos por figuras planas e que eles possuem faces, vértices e arestas. As faces são os lados, as arestas são os encontros das faces e os vértices são os encontros das arestas, o que conhecemos popularmente por quinas. Já repararam que na nossa casa e ao nosso redor existem muitos objetos que se assemelham aos sólidos geométricos? Por exemplo, uma latinha de refrigerante, ela se parece com um cilindro, uma bola de futebol se parece com uma esfera e por aí em diante. Hoje nós analisaremos alguns sólidos que estão presentes na página 95 do nosso livro. Vamos lá? Na página 95, nós temos a questão 2, que diz o seguinte: Alexandre organizou os sólidos geométricos em dois grupos, como demonstrado aí nessa imagem. Nós temos o grupo 1 e o grupo 2. Em cada um, ele colocou alguns sólidos. Vocês devem explicar um possível critério que ele usou para fazer essa organização. Vamos pensar juntos. No grupo 1, o que temos de semelhante em todas essas figuras? Cada uma delas tem quantas bases? E as faces dessas figuras, elas possuem qual formato? Acertou quem disse que todas as figuras do grupo 1 possuem duas bases e que as suas faces possuem formato retangular. E aí? Muito fácil, né? Já no grupo 2, se vocês analisarem as bases dessas figuras, vocês vão perceber que elas possuem apenas uma base. E quanto ao formato das figuras do grupo 2, todas as suas faces possuem o formato de triângulo. Essa foi moleza, né? Agora vamos para a questão 3. Nela vocês deverão pintar, nesse quadrinho, todas as pirâmides de base quadrangular. Quadrangular são as figuras que apresentam 4 lados. Então, observem a base de cada figura e pintem apenas aquelas que possuem base quadrangular, ou seja, com 4 lados. Vocês podem usar qualquer cor para essa atividade, mas lembrem também de que deverão pintar só as pirâmides com esse tipo de base. Cuidado para não se confundirem. Agora vamos para a questão 4. Nela vocês deverão completar as lacunas. Então, na alternativa A, nós temos uma figura. Analisem aí essa figura. Ela lembra uma caixa de sapatos, não é? O nome dessa figura é bloco retangular, mas também a conhecemos como paralelepípedo. O nome é difícil, mas ele é um sólido bem fácil de lembrar. Mas me digam, quantas arestas nós temos nesse sólido? Arestas são as linhas que temos na figura. E quantos vértices essa figura tem? Contem aí e escrevam os resultados. As figuras planas que compõem essas faces desse bloco são o quê? Quadrados, retângulos, triângulos. Escrevam aí. Por último, vamos para a alternativa B. Nela, nós temos um prisma de base hexagonal. Hexagonal quer dizer que a base dele é formada por uma figura com 6 lados. Lembram o que são arestas? Contem aí quantas arestas esse sólido possui e anotem aí na questão. Em seguida, me digam quais são as figuras planas que compõem as faces desse prisma. São retângulos, quadrados ou triângulos? E por último, as bases desse sólido possuem formato o quê? Lembrem o que eu disse sobre as figuras com 6 lados. Então, turminha, moleza a nossa atividade de hoje, né? Aproveitem para pegar aqueles sólidos geométricos que vocês montaram e observar semelhanças e diferenças entre eles, além de contar as faces, a quantidade de vértices e também de arestas. Nossa aula de hoje vai ficando por aqui, mas não esqueçam das imagens para correção. Um beijo para vocês e até nossas próximas aulas!